Atos, capítulo 3. Se Deus permitir, nós vamos estudar esse capítulo inteiro nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta antes que a gente leia esse texto. O que você faria se ganhasse um vaso muito raro e muito bonito? Talvez há pessoas aqui que não gostem de vasos, então para você tanto faz. Mas para quem gosta de vaso, receber um vaso raro e bonito é um maravilhoso presente, não é? Você que gosta de vaso, o que você faria? Provavelmente iria colocar esse vaso na parte mais bonita da sua casa, a parte mais atraente da sua casa, para que as pessoas que fossem te visitar vissem esse vaso e celebrassem com você a beleza daquele vaso. Mas aí imagine que, por um descuido, alguma criança, inocentemente, correndo pela sala, tropeça e esbarra nesse vaso. E o que acontece com o vaso? Ele cai no chão. Se parte em vários pedacinhos. O que você faria? Não com a criança, tá? A criança a gente descobre isso em outra ocasião. Mas com o vaso. O que você faria com o vaso? Haveria a possibilidade, alguma forma de restaurar esse vaso, de devolver a esse vaso aquela beleza original que ele tinha quando você o ganhou? Por que eu estou falando sobre isso? Porque se nós pararmos para pensar, essa ilustração se parece muito com a nossa história, a história da humanidade. Pense comigo aqui, como esse vaso, nós seres humanos, fomos moldados pelas mãos de Deus, o supremo oleiro da criação, a partir do barro, do pó da terra. E Deus nos moldou a sua imagem, nos colocou no lugar mais especial, mais bonito de todos, nos colocou no jardim do Éden, e fez isso para que ali nós pudéssemos refletir a beleza do nosso Criador. Fomos criados à sua imagem, e toda a criação, quando nos visse, o propósito de Deus é que exaltasse a Deus, por ver a imagem de Deus refletida em nós. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós caímos dessa mesa de centro. E nós fomos despedaçados, não por causa da inocência de uma criança ou por um acidente. Diferente da ilustração do início, nós caímos por uma decisão moral dos nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles decidiram desobedecer a Deus. Deus tinha dito para eles não comerem do fruto proibido, e ainda assim eles quiseram comer e comeram. E então vieram as consequências, porque desde aquele momento toda a criação caiu junto com eles. Não só os seus filhos que nasceriam, a humanidade, como também os animais e os elementos da criação. É por conta dessa história que nós vivemos no mundo em que nós vivemos. Esse mundo parece despedaçado, parece um mundo quebrado. Quando você olha ao redor, sim, você percebe alguma beleza. Nessa vida nós desfrutamos de sorrisos, amores, sabores, prazeres, mas essas coisas também vêm acompanhadas de muita feiura, dores, lágrimas, maldades, mágoas. Com certeza você já deve ter percebido isso na sua vida. No momento, pessoas ou coisas ou experiências extraordinárias te elevam a alma, te fazem sentir satisfeito, realizado, com um senso de propósito, mas num momento seguinte, essas mesmas coisas, essas mesmas experiências, essas mesmas pessoas ou outras,
te abatem, te jogam no chão, gerando dor, gerando tristeza. Pense em alguns exemplos. Em um minuto você é capaz de abraçar o seu filho num gesto de amor, porque o seu filho fez alguma coisa muito legal e você ficou tão emocionado que você abraçou ele, mas num outro minuto você está com vontade de esganar o seu filho com uma expressão de ira, porque ele desobedeceu. Não é assim? Outro exemplo. Uma hora você promete para o seu cônjuge fidelidade eterna. Eu quero viver com você pelo resto da minha vida, eu não quero ter olhos para outra pessoa. Mas num outro momento nós estamos olhando para a grama do vizinho e ela parece ser mais atraente do que a pessoa com quem eu me casei. Outro exemplo, nós somos capazes de fazer ou de produzir coisas tão boas, tão belas, tão libertadoras para os outros. Por exemplo, nós somos capazes de, num gesto de generosidade, abençoar a vida de alguém. Somos capazes de ser corteses com as pessoas, de fazer elogios às pessoas, de demonstrar gestos de amor às pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas vezes, nós nos vemos muitas vezes presos a sentimentos, ou a substâncias, ou a hábitos que nos escravizam e acabam ferindo essas mesmas pessoas que nós abençoamos. Pense sobre o que você está fazendo aqui hoje. Aos domingos nós nos reunimos para prestar um santo culto a Deus. E nós então trazemos para Deus tudo aquilo que nós temos de melhor e oferecemos para Ele. Mas até mesmo no caminho de volta para casa, ali dirigindo o seu carro, você peca terrivelmente. Talvez com o seu familiar que está dentro do carro, talvez com alguém que te fecha no trânsito, talvez só aqui dentro, no seu interior, você está pecando. Você há de concordar que nós somos como aquele vaso quebrado, não somos? Sim, há em nós lampejos de beleza, de algo que era muito bonito, mas quebrou. E quando olhamos para a nossa vida, essas partes bonitas, elas estão misturadas com muita maldade. Nós não somos tão belos quanto nós fomos criados para ser lá no princípio. E quando nós olhamos ao redor, não é só a nossa vida, as pessoas ao nosso redor são assim, o mundo onde nós vivemos é assim, a natureza é assim, os animais são assim. A impressão é de que sim, há algo de belo nesse mundo, mas ao mesmo tempo também tem algo de errado nesse mundo. As coisas não parecem ser o que elas deveriam ser. Basta ligar a televisão e ver o que aconteceu. Terremoto, crise, não era para ser assim. Tem alguma coisa errada. E aí? O que podemos fazer? Haveria alguma forma de nós sermos restaurados? Haveria alguma forma de nós voltarmos a ser aquilo que nós éramos? Seria possível nós refletirmos a imagem de Deus em um mundo perfeito, um mundo onde não há presença do pecado, onde não há maldade, onde não há dor, onde não há morte? Seria possível? Bom, a boa notícia dessa noite é que Atos capítulo 3 fala exatamente dessa possibilidade. E esse texto fala para nós sobre isso, apresentando duas imagens. A primeira imagem é a respeito da restauração de um homem. A restauração de um homem. Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 3, versículos 1 até 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar.
Imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Nós estamos aqui em Atos capítulo 3, vivenciando os primeiros dias da igreja cristã em Jerusalém. No capítulo 1, nós vimos que Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele foi exaltado aos céus, e de lá escolheu o substituto do apóstolo traidor. No lugar de Judas entrou Matias. Capítulo 2 de Atos, nós vimos que Deus enviou o seu Espírito aos discípulos de Jesus, e através da capacitação do Espírito, eles pregaram o Evangelho às multidões que estavam em Jerusalém, que tinham vindo para a festa de Pentecostes. Muitas pessoas creem em Jesus, se arrependem dos seus pecados, creem em Jesus, são batizadas, e nós temos o final do capítulo 2 dizendo que quase 3.000 pessoas se reuniram aos discípulos de Jesus. Imagine uma igreja com esse tamanho. E então, nós vemos nesse texto o que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Nós vemos que Pedro e João, que são 2 dos 12 apóstolos, eles continuaram com seus costumes judaicos. Versículos 1 e 2 nos dizem que à tarde eles foram para o templo para orar. Era comum que isso acontecesse entre os judeus. Mas esse não era o único costume que nós vemos nesses versículos. O texto diz para nós que havia uma outra pessoa acostumada a um outro estilo de vida, bem diferente de Pedro e João. O texto nos apresenta um homem que tinha nascido coxo ou aleijado. O hábito desse homem não era ir ao templo para orar. Mesmo que ele quisesse, ele não poderia entrar no templo. Havia uma proibição que pessoas com deformidades físicas, limitações físicas, entrassem lá. Então o que esse homem fazia? O texto diz que ele mendigava à porta do templo. Todo dia os seus amigos o deixavam lá. E era assim que esse homem sobrevivia. Esse homem não podia buscar a Deus com os demais dentro do templo. Esse homem não podia trabalhar dignamente para conseguir o seu sustento. Esse homem não tinha respeito ou atenção das pessoas e dependia da esmola e da boa vontade dos outros para poder comer. Enfim, a vida desse homem era humilhante e era miserável. Então algo de diferente acontece naquele dia. Versículos 13 e 4 nós vemos isso. De canto de olho, aquele homem percebe que 2 pessoas estão se aproximando, então ele faz o que sempre faz, ele estica a mão, ele pede um trocado. Diante desse gesto, aquele homem já estava acostumado a ter 2 reações possíveis. Ou a pessoa ignorava e passava andando, o que muitos fazem, ou a pessoa dava algumas moedas e continuava andando também. Só que dessa vez ele não recebe nenhuma dessas 2 reações. Porque, diferente da multidão, Pedro e João, o texto diz que eles param na frente daquele homem e eles olham para aquele homem. Mas o homem continua olhando para baixo, porque ele está acostumado, ninguém para. Ele continua com a mão levantada. Não era comum as pessoas pararem para conversar com um aleijado. Não é comum até hoje as pessoas fazerem isso. Então, esses 2 homens pedem que aquele aleijado os olhe também. É estranho pensar nisso aqui. Naturalmente as pessoas não fazem isso. Mas essa atitude de parar, de olhar, de pedir contato visual, ela parece ter sido a atitude de alguém que esteve ali em Jerusalém há uns 60 dias atrás, mas que foi morto em uma cruz. Não parece? É interessante como Pedro e João fazem o que Jesus faria. Nos evangelhos nós vemos que foi assim que Jesus tratou pessoas desprezadas. Eles tratam aquele homem humilhado como um ser humano que foi criado à imagem de Deus. Eles olham para aquele homem e eles esperam que aquele homem também os olhe nos olhos. Versículos 5 e 6 nos mostra que então o homem olha. Mas o homem não está entendendo nada. O texto diz ainda está esperando receber alguma esmola. Mas o que ele recebe é algo muito mais importante e muito maior
do que ele imaginava ganhar quando saiu de casa naquele dia. Talvez o que ele recebe é o que ele sonhou a vida inteira. Pedro diz para ele: olha, dinheiro eu não tenho, mas eu vou te dar uma outra coisa. E o que nós lemos que Pedro tem a oferecer nesses versículos? Pedro diz: eu tenho o nome de Jesus Cristo Nazareno. Isso eu tenho. Então Pedro diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E o que acontece? Impressionantemente, a partir do versículo 7 nós lemos: aquele homem se levanta, com a ajuda de Pedro, é verdade. Pedro pega pela mão e o ajuda, mas os seus tornozelos e pés se firmam. Nós estamos diante de um milagre. Esse homem nunca andou na sua vida e agora está andando. E é interessante o que ele faz. Então ele começa a andar, ele pula de alegria, como uma criança que acabou de aprender a andar. Para ele é isso mesmo, ele acabou de aprender a andar. Mas o texto diz que ele começa a louvar a Deus. E perceba, no mais importante, ele segue aqueles 2 apóstolos para dentro do templo. Pela primeira vez na sua vida, esse homem vai poder participar das cerimônias religiosas junto com as outras pessoas. E todo mundo que vê fica admirado com aquela cena. Queridos, que cena fantástica, né? Que restauração de vida. Se alguém tivesse dito para aquele homem naquela manhã, antes dele sair da casa dele, que ele voltaria andando e sozinho, talvez ele nunca teria acreditado. Sem precisar ser arrastado pelos outros, sem precisar depender das esmolas das pessoas. E o que provocou essa restauração? O texto quer ressaltar isso para nós. Foi o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus não só fez com que aquele homem andasse pela primeira vez na sua vida, mas Jesus permitiu que aquele homem buscasse a Deus livremente, como ele nunca pôde fazer antes. Agora ele pode entrar no templo. Alguns diriam hoje em dia: será mesmo possível, ainda hoje, que um simples nome seja capaz de fazer tanta coisa? Eu quero que você pense em uma ilustração. Pense em uma pessoa importante, um artista, por exemplo. Vamos imaginar que você o conhece. Um artista tem alguns privilégios. Ele pode passar na frente na fila, ele senta no melhor lugar, as pessoas o tratam com muita importância, porque ele é famoso. Imagine que você é amigo do artista. Naturalmente, como as coisas funcionam nesse mundo, você acaba também tendo alguns privilégios. É provável que as pessoas te tratem com mais atenção, porque você é amigo da pessoa que é importante. Agora, o nome de Jesus é muito mais importante do que qualquer nome que exista nessa terra. O nome de Jesus é o mais importante de todos os nomes, e quando nós invocamos o nome de Jesus, nós estamos clamando aquele que está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Então Jesus pode todas as coisas, especialmente Jesus pode restaurar uma vida completamente quebrada pelos efeitos do pecado, como a vida desse aleijado. Sabe o que isso significa para nós? Primeiro, significa que se nós convidarmos Jesus para fazer parte da nossa vida, seja em qualquer área, eu quero que você pense quais são as áreas da sua vida que você ainda não convidou Jesus para entrar. Talvez na sua saúde, talvez sejam as suas emoções, talvez as suas relações, suas amizades, o seu casamento, a criação de filhos. Você não sabe mais o que fazer. Talvez hábitos que você tenha há muito tempo e eles já te escravizam, você já não consegue mais sair daqueles pecados. Talvez temores, planos que você tenha para o futuro. Se você invocar o nome de Jesus para cada uma dessas áreas, você pode ter certeza que coisas completamente novas podem acontecer. Porque Jesus tem poder para restaurar vidas. O nome de Jesus carrega poder vindo do céu. Nada nesse mundo é capaz de impedir Jesus. Se há alguém que pode restaurar a sua história, se há alguém que pode restaurar essa área da tua vida que você acha que não tem mais esperança, esse alguém é Jesus Cristo. Você deve crer nisso. Você deve vir até Jesus e crer que Jesus tem poder para restaurar a sua vida.
E quando Jesus te restaurar, olhe para como esse homem reagiu. O que nós lemos é que, ao ser alvo de um milagre, o que esse homem fez? Será que esse homem saiu correndo para curtir a sua nova vida? Por quê? Foi uma vida perdida, mendigando, porque ele não tinha outra opção. Mas agora ele pode andar, o que você faria? Muitos sairiam correndo para desfrutar da sua liberdade, para curtir tudo que não pode curtir, se esbaldar no pecado, aproveitar as suas pernas para fazer o que você sempre sonhou. Mas sabe o que esse homem faz? Ele não sai correndo para longe de Deus, ele sai correndo para perto de Deus. Ele entra no templo, ele quer buscar a Deus com as suas novas pernas restauradas. Conheço alguém que na adolescência foi curado de um câncer terrível. Os médicos tinham desenganado já, só um milagre salvaria aquela pessoa. E Jesus fez isso. Eles clamaram a Jesus e Jesus o curou. Como que ele reagiu? Bom, no início, essa pessoa foi grata a Deus, mas com o passar do tempo, usou a sua segunda chance para viver no pecado, para viver de costas para Deus. Queridos, quantos não fazem o mesmo? Quantos não experimentam um milagre, mas viram as costas para as mãos que realizaram esse milagre? Preferem continuar vivendo na miséria do pecado, como se ainda fossem escravos, do que serem livres buscando a Deus. Queridos, que nós não sejamos assim. Façamos como esse homem aqui. Louvemos a Deus pelo milagre, não aos homens, porque não são os homens que fazem milagres. Deus faz os milagres. A glória é para Deus, é isso que esse homem fez. Mas não só louvemos a Deus, demonstremos a nossa gratidão seguindo a Jesus, porque esse homem começou a seguir aqueles que seguiam a Jesus. Deixa eu perguntar para você, até quando você vai esperar para fazer isso? Para parar de correr e voltar para agradecer? Você sabe o milagre que Deus fez na tua vida? Você vai usar isso para continuar de costas para Ele? Ou vai se voltar para Ele? Talvez essa seja a sua última chance. Há uma terceira aplicação aqui para nós também. Você reparou como é que Pedro e João trataram aquele mendigo? A gente viu o texto ressaltando isso. Eles trataram aquele homem com dignidade. Eles viram aquele homem como alguém criado à imagem de Deus e por isso digno de compaixão. Jesus teria feito a mesma coisa, e fez. E nós também deveríamos fazer a mesma coisa. Eu sei que nem sempre a esmola é a melhor coisa para se dar a alguém nessas condições. Pode ser que a gente também não tenha dinheiro para dar, né? Mas se nós cremos no nome de Jesus, nós temos algo muito mais precioso a oferecer para um pedinte. Nós temos a possibilidade da restauração daquela vida por meio do Evangelho de Jesus. Mas, para que a gente ofereça Jesus para as pessoas, nós precisamos primeiro dar atenção às pessoas. Nós precisamos primeiro parar, precisamos olhar para elas, precisamos pedir a sua atenção, nós precisamos conversar com essas pessoas, nós precisamos olhar nos seus olhos, nós precisamos, enfim, amá-las. Será que nós temos amado as pessoas dessa forma? Diante de alguém carente, basta andar pelo centro de Atibaia, você vai encontrar um monte de gente assim. Não precisa ir longe, aqui no bairro você encontra. Quando nos deparamos com alguém carente, desprezado, humilhado, nós temos agido de forma diferente da multidão, porque as pessoas fazem isso, as pessoas ou ignoram ou dão um trocado. Esse é o caminho mais fácil. O caminho mais difícil é parar e conversar com alguém que foi criado à imagem de Deus, amando aquela vida, descobrindo como que eu posso ajudá-la, porque talvez um trocado não ajude, mas uma oração ajude, a atenção ajude. É claro que nem todos querem isso, né?
Você vai sair daqui todo animado, né? Eu vou abraçar todos os pedintes que eu encontrar na rua. E talvez a pessoa não quer conversar. Ela não quer atenção, ela não quer conversa, ela quer só o trocado. E realmente, muitos não querem saber de Jesus, muitos sequer querem saber de uma conversa, muitos querem apenas o dinheiro. Há outros que querem simplesmente uma vida sem preocupações. Se você conversar com pessoas que estão em situação de rua, muitas dessas pessoas dizem: é melhor viver na rua. Eu não tenho preocupações. Todo dia eu tenho alguém que me dá alguma coisa. E tem gente que age dessa forma. Não quer realmente a restauração de vida. Mas isso é entre eles e Deus. O nosso papel é amá-los. O nosso papel é dar a oportunidade de que eles ouçam a respeito da restauração que Jesus oferece para a vida deles. E nós só vamos ter a oportunidade de falar dessa restauração se nós tivermos compaixão dessas pessoas. Se nós olharmos para essas pessoas, se nós as tratarmos como pessoas. Queridos, a verdadeira pobreza, de acordo com esse texto, não é financeira. Não é ter problemas de saúde. A verdadeira pobreza, segundo Pedro e João, é a falta de Jesus. Essa é a verdadeira pobreza. Mesmo tendo pouco dinheiro, poucos bens, pouca saúde, isso nós temos. Jesus nós temos. E podemos oferecer Jesus para as pessoas que precisam. Será que haveria alguma forma de sermos restaurados, voltarmos a ser o que nós éramos? Pelo que nós vimos nessa primeira imagem da restauração de um homem, sim, há a possibilidade. E o caminho para essa restauração é através de Jesus Cristo, o Nazareno. Mas talvez você esteja perguntando: como isso é possível? Como é possível que Jesus restaure uma vida? Bom, então é aí que entra a nossa segunda imagem, que é a respeito da restauração de todos os homens. A primeira foi a de um homem só, mas agora nós vamos ler a respeito da restauração de todos os homens. O texto do versículo 11 até o 26 aponta para essa restauração. Nós vamos lendo aos poucos agora. Primeiro acompanhe comigo a leitura do versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Lembra que nós lemos no versículo 10 que aquelas pessoas que estavam dentro do templo, elas perceberam a animação daquele homem, né? Também não tinha como não perceber, um homem pulando, louvando a Deus. E aí eles começaram a observar mais e perceberam que aquele homem era aquele que ficava pedindo dinheiro na entrada do templo. Então o que acontece? As pessoas, elas se aglomeram ao redor de Pedro e João e daquele homem que começou a seguir os dois. Eles querem saber o que aconteceu. Mas esse homem não era aleijado? O que foi que aconteceu? Será que esses dois são mágicos? Será que eles são profetas? Será que eles são milagreiros? Será que eles são curandeiros? Ou bruxos? O que eles são para fazer um negócio desse? É provável que algumas dessas perguntas estivessem na cabeça do povo. O povo estava perplexo, eles não acreditavam no que viam. E o que Pedro faz? A gente vai ver a partir do versículo 12 que Pedro, para variar, faz um discurso, uma pregação. Deixa eu fazer um comentário aqui. Na Bíblia, sempre que nós vemos um milagre ou uma cura, isso serve de ponte para a pregação da palavra. Repare nisso quando você estiver lendo a Bíblia. Milagres são sinais que apontam para algo maior do que eles mesmos. Os milagres apontam para aquele que realizou os milagres, apontam para Deus, para aquilo que Deus está fazendo no mundo. Portanto, nós não deveríamos, como muitas pessoas fazem, ficar adorando o milagre por si só. Ou não deveríamos simplesmente parar no milagre e dizer: olha, alguma coisa de especial aconteceu na minha vida. Não, nós devemos olhar para o milagre e ver para onde ele está apontando. Ele está apontando para Deus, para aquilo que Deus quer dizer a respeito, a partir daquele milagre. Qual é a explicação de Deus para isso? Qual é a razão de Deus para esse milagre? Queridos, isso sempre vai estar revelado na palavra dele. Então,
É isso que Pedro faz. Diante daquele milagre, Pedro justifica o que aconteceu e ele cita as Escrituras. Ele cita a palavra de Deus. E ele faz um discurso aqui que é composto de duas partes. A primeira parte, nós vemos nos versículos 12 a 16. Pedro explica o que tinha acontecido àquele homem. Olha o que ele diz a partir do versículo 12 até o versículo 16. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Basicamente, nesse texto, Pedro afirma que quem restaurou aquele homem foi o próprio Jesus, a quem aqueles ouvintes, há mais ou menos 2 meses atrás, haviam rejeitado e haviam crucificado. Mas ele diz: mas ele ressuscitou, Deus o ressuscitou. Observe alguns detalhes dessa explicação de Pedro. Versículo 12, nós vemos um primeiro detalhe. Pedro faz questão de deixar claro aqui que os responsáveis por aquele milagre não foram eles mesmos, não foi o seu próprio poder, não foi a sua piedade. Perceba, eles não se aproveitam da situação para colocar o foco da multidão em si mesmos. Gente, que lição preciosa para os nossos dias. O holofote, a glória daquilo que Deus faz, não deve ser direcionado aos homens. O holofote, a glória por aquilo que Deus faz, deve ser direcionado para Ele. Simples mortais que se aproveitam e se orgulham daquilo que Deus faz através deles, para atrair a atenção das pessoas para si mesmos. Essas pessoas estão erradas. Você não deveria ouvir pessoas assim, muito menos deveria seguir pessoas assim, pessoas que se orgulham do que Deus está fazendo, a glória dele. O segundo detalhe ainda está agora no versículo 13, perdão. No versículo 13, Pedro cita uma passagem lá de Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés, lembra? Naquela sarça ardente. Ali Deus se revela para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus que fez promessas aos crentes do passado. Por que Deus fez isso lá naquela época? Lá em Êxodo, Deus estava prestes a começar a cumprir as promessas que Ele fez. Ele iria libertar Israel da escravidão ao Egito. Em outras palavras, por que Pedro está citando esse nome de Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque provavelmente Pedro está pensando assim: olha, o que aconteceu com esse aleijado é algo semelhante ao que aconteceu lá no Êxodo. O Deus que fez promessas aos antepassados está começando a cumprir essas promessas. O que está acontecendo com esse homem não foi um evento isolado, não foi simplesmente porque esse homem é especial para Deus, não. O que Ele está fazendo na vida desse homem tem a ver com promessas que Ele fez lá no Antigo Testamento. Que promessas eram essas? A gente repara no terceiro detalhe, versículo 13 ainda, e até o versículo 15, perceba como Pedro se refere a Jesus. No versículo 13 ele fala que Jesus é o servo de Deus. Isaías 53 falava sobre alguém assim. Falava sobre alguém que iria sofrer injustamente, tomando sobre si o castigo do pecado dos homens, para que Deus pudesse perdoar os homens. Segundo Pedro, Jesus é esse servo.
A segunda forma com que Pedro se refere a Jesus está no versículo 14, ele chama Jesus de o santo e justo. Apesar de sofrer como malfeitor, Jesus recebe títulos que só pertencem a Deus. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus entre os homens. Mas a terceira forma com que Pedro chama Jesus é impressionante, versículo 15, ele chama Jesus de o autor da vida. Pense um pouquinho sobre isso, parece contraditório. Olha o que Pedro está dizendo no versículo 15, ele diz: vocês mataram o autor da vida. Dá um nó na cabeça, não dá? Como é possível matar aquele que gerou a vida? Bom, se Jesus é o autor da vida, então ele não poderia ter ficado morto. E por isso Pedro diz: Deus o ressuscitou. Por essa razão, o que Pedro está dizendo é o seguinte: o fato de Jesus ter ressuscitado comprova que ele é o autor da vida. Então isso é o que possibilita uma nova vida. E isso é o que possibilita a restauração da humanidade que foi quebrada. Foi por causa disso que aquele aleijado foi curado. A cura desse homem foi um indício, foi uma demonstração da restauração que Jesus oferece. Nós vamos ver sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas por enquanto observe o quarto detalhe no versículo 16. Pedro afirma mais uma vez que foi Jesus quem restabeleceu a saúde daquele homem e não eles. Em outras palavras, Jesus estava vivo e ativo nesse mundo, da forma com que Jesus agia antes de ter sido morto. E essa foi a explicação do que tinha acontecido com aquele homem. Pedro e João estão dizendo: Jesus, a quem vocês rejeitaram e mataram, está vivo. E foi ele quem restaurou a vida desse homem. Mas há uma segunda parte no discurso de Pedro. Ele poderia ter terminado aqui, mas não terminou. Porque na segunda parte, ele não só condena o pecado, ele condenou o pecado da turma. Ele falou: vocês mataram ele, vocês vão ter que se ver com ele. Mas a segunda parte, ele oferece a mesma restauração que aquele homem recebeu aos seus ouvintes. Perceba como Deus é maravilhoso através dessa passagem. Versículos 17 até 26, acompanhe comigo a leitura. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Versículo 17, Pedro diz que aqueles homens haviam sim matado a Jesus, mas ele diz: vocês fizeram isso por ignorância. Eles não sabiam o que estavam fazendo, apesar de que aquilo era uma tremenda maldade, né? Uma baita de uma injustiça, mas eles não sabiam realmente quem Jesus era. Então aqui você começa a fazer uma pergunta para si mesmo, né? Opa, quer dizer então que quando eu peco sem saber que aquilo é pecado, quando eu peco por ignorância, então eu estou absolvido diante de Deus? Tenho culpa nenhuma? Por quê? Porque eu nem sabia que não podia. Será?
Bom, daqui a pouco a gente vê sobre isso. Porque antes de responder essa pergunta, no versículo 18, Pedro diz que a morte de Jesus não pegou Deus de surpresa. Ele diz, pelo contrário, a morte de Jesus foi o cumprimento daquilo que Deus já tinha prometido. Prometido aonde? Perceba o que o versículo 18 diz, aquilo que a gente viu nos grupos de discipulado essa semana. Os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento prometeram que o Cristo haveria de morrer. É isso que Pedro está dizendo. Em outras palavras, o Antigo Testamento aponta para a morte de Cristo. Quando você lê as páginas do Antigo Testamento, apesar de ser um texto bem distante de nós, uma cultura diferente da nossa, uma linguagem diferente da nossa, apesar de tudo isso, o Evangelho está lá. Em cada página do Antigo Testamento, de alguma forma, Pedro está dizendo, todos os profetas falaram sobre o Cristo, todos os profetas falaram que ele haveria de morrer. Em outras palavras, Pedro está dizendo, vale a pena estudar o Antigo Testamento, porque o Evangelho está lá, as promessas do Evangelho estão no Antigo Testamento. É só então que Pedro, no versículo 19, volta para aquela questão da ignorância, né? Se aqueles ouvintes mataram Jesus sem reconhecer quem Jesus era, significa que eles eram inocentes? A resposta de Pedro é não. Não, eles não são inocentes, eles são culpados diante de Deus. Mesmo que o pecado fosse por ignorância, eles precisam do perdão dos seus pecados. E como nós sabemos disso? Porque no versículo 19 Pedro faz um convite para eles. No versículo 19 Pedro diz, se arrependam e se convertam. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é, vocês precisam reconhecer a sua maldade, vocês precisam reconhecer que o que vocês fizeram, mesmo por ignorância, era pecado, e vocês precisam se voltar para Deus em quebrantamento, em humildade. E se vocês fizerem isso, versículo 20 diz, vocês vão desfrutar de tempos de refrigério, tempos de descanso. E esses dias se cumpririam quando Jesus, ele diz, o Cristo de Deus chegasse. Mas chegasse de onde? Onde é que o Cristo está? Lembra que Atos já disse isso? Onde Jesus está? Estava lá em Atos e continua até hoje. Você lembra? Capítulo 1 mostrou para nós. Ele está no céu, assentado à direita de Deus, regendo o universo, reinando ao lado de Deus. Mas lá em Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos que presenciam Jesus sendo elevado às alturas, eles dizem para os apóstolos, os anjos dizem assim, esse mesmo Jesus que subiu dessa forma com que vocês viram, há de voltar. Ele voltará da mesma forma com que vocês o viram subir. Então, em Atos nós vemos uma promessa, Jesus voltará, e nesse dia, de acordo com Pedro, Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez no Antigo Testamento. E talvez você se pergunte, que promessas? Olha o versículo 21. Todas aquelas promessas que falavam a respeito da restauração de todas as coisas, é o que diz o versículo 21. De acordo com Pedro, foi sobre isso que Deus sempre falou através dos seus profetas no passado. Que restauração de todas as coisas é essa? Vou fazer um resumo para nós aqui. Os profetas pintavam um quadro que viria a acontecer no futuro. Seria um grande e novo começo. Em outras palavras, seria um recomeço. Um recomeço de simplesmente tudo o que existe. Os profetas falavam no Antigo Testamento de um dia em que Deus iria reverter os efeitos, todo o estrago causado pelo pecado. Um dia em que Deus iria restaurar toda a sua criação, incluindo nós, incluindo a humanidade. Seria uma nova era, num novo jardim, com uma nova humanidade, um novo tipo de homem, só que dessa vez sem a presença do pecado. Mas talvez você se pergunte, quem seria esse novo homem? Quem é esse homem que está apto a viver no novo mundo de Deus? Versículos 22 e 23, Pedro nos diz. Ele cita o que Moisés falou lá em Deuteronômio capítulo 18. Ele está dizendo, Moisés falou sobre esse homem, esse que tem direito de viver no novo mundo de Deus. Ele diz, haveria um dia em que Deus iria levantar um profeta semelhante a Moisés, até superior a Moisés. E quando esse homem fosse erguido, todos deveriam ouvir esse homem, porque se não ouvissem,
eles seriam exterminados, excluídos, expulsos do povo de Deus. E não foi só Moisés quem falou sobre isso. Se você olhar os versículos 24 e 25, nós lemos que todos os outros profetas do Antigo Testamento também falaram sobre esses dias. Inclusive, observe o versículo 24, inclusive Abraão. Você lembra o que Deus prometeu para Abraão? Lá em Gênesis 12, um texto que a gente lembra muito bem. Deus prometeu para ele que através da descendência dele iria abençoar todas as nações da terra. Você já percebeu de quem Pedro está falando aqui? Quem é o homem sobre o qual todos os profetas do Antigo Testamento falaram? Quem é o novo homem criado por Deus para habitar na nova criação de Deus? Quem é? Jesus Cristo, o Nazareno. É isso que Pedro está dizendo nesse discurso o tempo todo. E segundo Pedro, a ressurreição de Jesus Cristo foi que deu início, foi o gatilho dessa nova criação. Por meio da ressurreição de Jesus, Deus começou a restaurar todas as coisas. Em outro lugar, nós lemos no Novo Testamento que Jesus foi só o primeiro a morrer e ressuscitar. Jesus é o primogênito da nova criação. Jesus é a primícia, ou as primícias do novo mundo que Deus há de criar. Um dia, todo o universo também vai passar por essa transformação. Todo o universo vai morrer e vai ressuscitar. Mas não só o universo. A Bíblia diz que muitos homens e mulheres também. E é aqui que entra a conclusão do discurso de Pedro no versículo 26. Preste bastante atenção nisso. No versículo 26, Pedro diz: a restauração do mundo, que foi iniciada na ressurreição de Jesus e que foi ilustrada pela cura daquele aleijado, ele diz, está disponível a todas as pessoas. Começa por vocês, judeus que estão me ouvindo, mas vai se expandir a todo tipo de gente. Queridos, e aqui está a maravilha do Evangelho. A maravilha do Evangelho é que se Jesus é o novo homem, que tem o direito de viver com Deus na nova criação, nós podemos participar disso quando nós cremos em Jesus. A Bíblia diz que a partir do momento em que nós cremos em Jesus, nós passamos a estar em Cristo. Nós passamos a fazer parte de Cristo. Nós participamos de tudo aquilo ao qual Jesus tem direito. Nós recebemos por herança simplesmente pela fé, porque nós cremos em Jesus. Queridos, esse é o significado de ser abençoado por Deus. O versículo 26 termina com Pedro dizendo: vocês serão abençoados. A bênção, cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, está aqui, no sentido de que cada um de vocês abandone, vire as costas para as suas maldades. Mas viro as costas para a maldade e vou olhar para onde? Vou olhar e participar da nova criação de Deus. Eu vou olhar para Deus a partir de agora, tendo os meus pecados perdoados por meio de Jesus. Queridos, é sobre isso que essa segunda imagem fala, sobre a restauração de todos os homens. Portanto, eu preciso voltar para aquela pergunta que fiz lá no início. A pergunta foi: haveria alguma forma de nós sermos restaurados? Haveria alguma forma de nós voltarmos a ser o que nós éramos antes da queda ao pecado, lá no Jardim do Éden? Seria possível refletirmos a imagem de Deus em um mundo perfeito, um mundo onde não há mais o pecado, não há mais maldade, não há mais dor, não há mais morte? Seria possível? Bom, de acordo com esse texto, a resposta é sim, com toda certeza. A restauração daquele homem aleijado é uma ilustração disso. E isso significa que a restauração está disponível a todos os homens. E como nós podemos participar dessa restauração? O texto que nós lemos deu a dica. Na verdade, ele deu a resposta certa. É necessário ter fé em Jesus. A fé neste nome foi o que fez isso, disse Pedro. De acordo com o discurso de Pedro, se você quer encontrar a Deus, se você quer desfrutar das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, da restauração que Deus oferece, se você quer isso, você precisa vir até Jesus.
Ninguém vai poder experimentar cura completa contra todos os males dessa vida se não crer em Jesus. Portanto, se você quer encontrar a Deus e você quer desfrutar da restauração da humanidade, você precisa crer em Jesus, não há outro caminho. Mas talvez você se pergunte, quando é que essa restauração vai acontecer? Será que é aqui e agora? Bom, a resposta é sim e não. Eu vou explicar por que é sim e não. Por um lado, essa restauração começou. Ela começou quando Jesus ressuscitou, mas por outro lado, essa restauração só vai ser completa quando Jesus voltar do céu para a terra. Aí sim, tudo vai ser restaurado. O que isso significa de prático para nós? Significa que o fato de você crer em Jesus não garante que todas as suas doenças vão ser curadas. Tem gente dizendo isso por aí, mas a Bíblia não diz isso. Você pode crer em Jesus e acabar morrendo com a doença que você tem. O fato de você crer em Jesus não garante que todas as suas dores vão ser exterminadas, não garante que você nunca vai enfrentar o mal nesse mundo. Quem diz isso ou não entendeu a Bíblia ainda, ou está mentindo para você. Não é isso que a Bíblia ensina. A restauração dessas coisas, a restauração plena da nossa saúde, desse mundo quebrado, só vai acontecer quando Jesus voltar. É nesse dia em que nós vamos desfrutar plenamente do que Pedro disse, os tempos de refrigério preparados por Deus a nós. Só nesse dia nós vamos ter um novo corpo, um corpo perfeito, sem os efeitos do pecado. É só nesse dia que nós vamos viver em um novo mundo, um mundo perfeito, um mundo sem maldade, um mundo sem guerras, um mundo sem catástrofes, um mundo sem terremotos, um mundo sem pragas, sem pandemias, um mundo sem doenças, um mundo sem morte. Só quando Jesus voltar. Mas antes que isso se cumpra, nós já podemos começar a desfrutar dessa restauração aqui nessa vida. Sabe como? O que nós lemos no versículo 19? Pedro tinha dito para os seus ouvintes: arrependam-se. Sabe o que significa arrependimento? Arrependimento significa literalmente dar meia volta. Você estava indo em uma direção e você se volta para outra direção. Se antes você vivia de costas para Deus, abraçado ao pecado, agora você dá as costas para o pecado e anda em direção a Deus dia a dia, caminhando em direção a Deus. Isso tudo significa que nós já podemos ainda nesse mundo desfrutar nessa caminhada em direção a Deus, desfrutar de vislumbres, de partículas, de faíscas, de tudo aquilo que nós vamos receber lá na nova criação. É possível, queridos, nessa vida, nós desfrutarmos de pequenas amostras, de um adiantamento do que nós vamos viver no céu. Sabe onde nós vamos encontrar isso? Pedro disse no versículo 26, à medida em que nós vamos abandonando as nossas maldades. Pense comigo aqui. Quanto mais longe do pecado nós estivermos, mais perto de Deus nós estaremos. E quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós vamos desfrutar daquilo que receberemos no novo céu e na nova terra. De maneira bem prática, deixa eu dizer para você, quanto mais você estiver envolvido na luta contra o seu pecado, quanto mais você estiver envolvido na busca por santificação, quanto mais você estiver envolvido com a adoração a Deus junto com o povo de Deus, quanto mais você estiver envolvido na meditação das Escrituras, na oração, na comunhão com os seus irmãos, quanto mais você estiver envolvido com o culto ao Senhor, com a vida da igreja, mais perto do céu você vai estar. Você vai desfrutar de pequenos alívios nesse mundo quebrado, nesse mundo caído, como se você estivesse tendo partículas do céu aqui na terra. Você sabe o que é isso? Quando você frequenta uma reunião de oração e você sente como se os seus pés estivessem levitando de tanta leveza, é como se Jesus estivesse sentado do teu lado e orado contigo. Quando você está lendo a Escritura na tua casa e sente como se Deus estivesse sentado ao teu lado, sussurrando as palavras dele nos seus ouvidos. Você sabe o que é isso? Quando você diz não para o pecado e sim para a santidade, e tem aquele alívio, aquela satisfação de poder dizer: não cedi à tentação. É o céu aqui na terra. Sabe essa satisfação, esse prazer? Multiplica ele pelo infinito. É o que nós vamos desfrutar na Nova Jerusalém,
no novo céu e na nova terra. Queridos, então que nós venhamos a dar esses passos para cada dia desfrutar um pouquinho mais do que vamos desfrutar na nova criação. Aquele vaso foi criado para embelezar a sala, mas ele caiu e quebrou. Ele vai poder ser o que era? Não pode. Se ele depender de si mesmo, vai continuar quebrado ali no chão. Mas se o seu oleiro, aquele que o fez, o pegar nas mãos, ele tem um jeito de refazê-lo. Haverá um dia em que esse oleiro vai tornar esse vaso inquebrável, vai fazer esse vaso de uma matéria-prima perfeita. Mas até esse dia, ele está juntando os cacos, ele está colando os pedaços. Queridos, nós somos esse vaso quebrado. Se nós cremos em Jesus, um dia Deus vai nos dar um novo corpo, um corpo perfeito, um corpo criado à imagem do Jesus ressurreto. Mas até lá, até que esse dia chegue, Deus está nos colando, Ele está nos juntando novamente, cada pedacinho, aos poucos, refazendo a nossa humanidade. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais humano você será. Quanto mais santo como Jesus você for, mais humano você será. Quanto mais distante você estiver disso, mais distorcida a sua vida será. Queridos, é sobre isso que o Evangelho fala. E é isso que Deus nos convida a participar. Última pergunta. Você já encontrou isso? Já encontrou o oleiro? Ele está te refazendo? Você acredita de que um dia Ele irá te tornar um vaso perfeito? Se a resposta é sim, louve a Deus por isso. Se a resposta é não, considere crer em Jesus e começar a segui-lo, porque você não sabe quando vai ser o seu último suspiro. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado pelo texto de Atos capítulo 3. Quanta coisa nós vimos nessa passagem, quanta riqueza, mas em especial uma salta aos olhos, a pessoa de Jesus. Que essa noite tenha servido para que Jesus seja colocado no lugar que é seu por direito nas nossas vidas. O lugar principal, o centro do palco, o trono. O Senhor é dono desse lugar. Senhor, se em nós há alguma área em que o Senhor não reina, o nosso pedido nesse momento é que o Senhor nos quebre ao meio, que o Senhor tire isso daí, para assumir o teu lugar de direito. Quebrante os nossos corações, que haja em nós genuíno arrependimento, porque quanto mais nós caminhamos nesse caminho, mais nós vamos desfrutar do céu aqui na terra, porque o céu é o lugar onde o Senhor reina. E se nós cremos em Ti, o certo é que o Senhor reine em todas as áreas de nossa vida. Jesus, eu oro por aqueles que ainda não se renderam ao Senhor de forma completa. Que o Teu Espírito quebrante esse coração, que o Teu Espírito o atraia, não pelo medo, não pelo terror, mas pelo amor irresistível, pela atração irresistível que há em Ti. Teu maravilhoso olhar, olhar de compaixão, olhar de misericórdia, olhar de perdão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Oramos a Ti, oramos ao Pai, oramos ao Espírito, oramos a Ti, Deus Filho, por causa da Tua obra. Amém. Amém.